E segundo informações do site Metrópolis, Bruno Henrique do Flamengo é indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter beneficiado apostas esportivas. E o Flamengo emitiu comunicado oficial afirmando não ter conhecimento sobre o indiciamento de Bruno Henrique. Hoje tem Flamengo e Juventude pelo Brasileirão e até o momento pouco mais de 20 mil ingressos foram vendidos nesse vídeo. Eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e aproveitar para deixar o like. Bom, saiu ontem, pela parte da noite já, divulgado pelo site Metrópolis, um assunto que não é novo, um assunto que volta à tona, que é o que? O Bruno Henrique ser investigado, ou o nome dele está atrelado a apostas esportivas, e com isso, a Polícia Federal está envolvida. A gente lembra que ano passado, a Polícia Federal bateu na casa do Bruno Henrique cedo pela manhã, foi uma notícia muito ruim, uma bomba para o meio esportivo. Bruno Henrique poderia estar envolvido em apostas esportivas, passou aquela coisa toda e tal, até porque até aquele momento ele estava sendo investigado. E ser investigado não significa nada. A polícia pode desconfiar de você e de mim por alguma razão e começar a investigar a gente. E você não vai nem saber se um dia você já foi investigado. E ela pode fazer isso, tá? Desconfia de alguma coisa, vai lá e te investiga. E naquele momento ele estava sendo investigado. Segundo as informações do site Metrópolis, agora já mudou. Ele está sendo indiciado. Então há indícios, provas de que o Bruno Henrique está sim envolvido em manipulação de resultado. Quando eu falo de manipulação, quero dizer que ele de alguma forma conseguiu beneficiar financeiramente apostadores com atitudes dele dentro de campo. E vazou prints aí de uma possível conversa do Bruno Henrique com o irmão dele. Eu vou falar possível porque, cara, não dá de você falar que é o Bruno Henrique. Não aparece foto, ali pode ser qualquer pessoa conversando. Eu não tô passando pano pro Bruno Henrique, tá? Cara, eu amo o Bruno Henrique. Mas se ele se envolveu nessas apostas, sabendo do perigo que é, prejudicando o Flamengo, prejudicando o pior, que é a família dele, ele tem que se ferrar. Aí ele vai pagar com o futebol, porque ele tem risco de ser banido, se assim for comprovado, e bem feito, porque dá ouvido para um parasita, que é pessoas que querem se aproximar dele para se beneficiar financeiramente. Isso não é família, cara. São parasitas que se camuflam de família. Então, se ele deu ouvido para essas pessoas, ele tem que se ferrar. É bem feito para ele. Mas a gente não pode julgar nada, dizer que é verdade. E o jogo foi aquilo que nós sabemos contra o Santos. Né? Um lance que ele leva um drible do Soteldo, e aí ele fica revoltado, vai para cima do Soteldo. O juiz marca a falta e ele, cara, ele muda a forma como ele estava no jogo. Começa a xingar o juiz de vários nomes, né? Beleza, o jogador fica nervoso e tal, mas foi um pouco estranho. O juiz vai lá e dá um amarelo para ele. Bruno Henrique e o irmão dele, eles foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que é fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ele associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão, e estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos. Então são duas acusações: estelionato e a questão de você contribuir para que ocorra uma fraude no esporte. Então é um assunto muito delicado. Ele vai ser, claro, isso aí vai dar mais pano para manga. Como eu falei no início do vídeo, o Flamengo divulgou uma nota dizendo que não foi oficialmente informado. Tá? Como é que é oficialmente informado? É a Polícia Federal mandar um documento para o clube dizendo que o Bruno Henrique está sendo indiciado. E se ele estiver sendo indiciado, eu acredito que ele vai ser afastado do Flamengo por X motivos, tá? Ele vai ter que cuidar da vida dele, ter que resolver esse problema, e o Flamengo não pode deixar que a imagem do clube esteja atrelada a uma pessoa que está sendo investigada por estelionato. De forma alguma. O Flamengo ele é maior que qualquer pessoa. Nem o Zico é maior que o Flamengo. Então você não pode deixar que nenhum jogador manche o clube. Enfim, não dá de você manter um jogador na equipe que está sendo investigada pela Polícia Federal. Então eu acredito que ele vai ser afastado. E se for comprovado que ele tomou o cartão amarelo para ajudar financeiramente a família dele, os amigos dele, aí, meu irmão, sinto muito. O cara foi muito idiota. Ele foi muito burro, muito estúpido. E ele vai pagar com a carreira. Ele vai estar prejudicando o Flamengo, porque a gente vai perder um baita jogador, um ídolo, que isso aqui não vai apagar a idolatria dele no Flamengo, assim como a saída conturbada do Gabigol não apagou a idolatria dele com o Flamengo, mas ele vai sair com uma mancha, né? Enfim, são coisas que vão ainda dar o que falar durante a semana. Volto a repetir, não dá pra gente falar que
isso é verdade, que os prints são realmente do Bruno Henrique. O Metrópolis divulgou ali, mas a gente não sabe se a Polícia Federal divulgou para eles, deu realmente o print das conversas oficiais. Não estou passando pano para o Bruno Henrique, pelo contrário, volto a repetir, se for comprovado que ele fez realmente, tomou cartão amarelo para beneficiar alguém, para ganhar dinheiro, aí, meu irmão, ele tem que se ferrar, porque pessoas ricas, como são os jogadores de futebol, se dá ao luxo, ao atrevimento, à burrice de tomar o cartão amarelo para ajudar alguém a ganhar 20, 25 mil reais, que é nada para esses jogadores, é uma idiotice muito grande. E o cara tem que pagar assim com a carreira para sentir no bolso que você não deve ajudar sanguessugas. E assim, você não consegue esconder coisas erradas por muito tempo. Você pode tentar esconder, mas você não vai conseguir esconder. Mentira tem perna curta. O que aconteceu? 3 casas de apostas soaram alertas e uma delas apontou que 98% de todas as apostas de cartões daquela partida entre Flamengo e Santos, ela foi apontada para o Bruno Henrique. Ah, mas era meio óbvio, o cara tinha 2 cartões amarelos, ele podia forçar um terceiro para ficar de fora de um jogo e estar disponível para a próxima partida? Sim, beleza. O problema é a quantidade de apostas. Geralmente você tem uma quantidade razoável. Essas casas de apostas elas têm esse parâmetro para saber quando há uma suspeita de fraude nisso. Então, cara, é uma burrice até do pessoal que aposta. E agora, com esses possíveis prints da conversa do Bruno Henrique com o irmão dele, aí complica de vez a vida do atacante do Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar de uma coisa que ainda não é muito boa, também não é um assunto bom. Hoje tem Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro e até o momento pouco mais de 20 mil ingressos foram vendidos para essa partida. Lembrando que o jogo vai ser no Maracanã e só é esperado cerca de 30 mil pessoas no estádio. Então, mais uma vez, o Flamengo vai jogar no Maracanã sem a massa da torcida, sem aquela torcida cantar, sem estádio lotado. E lembrando que vale a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo só precisa vencer. Tá passando o Palmeiras, inclusive, pelo saldo de gol, então precisa fazer 1, 2, 3 gols, né? Com todo respeito ao Juventude, mas pelo amor de Deus, você tem que jogar contra o Juventude no Maracanã e pelo menos fazer uns 3. Com o elenco que o Flamengo tem aí, não dá para você ganhar de 1-0. Então o presidente do Flamengo precisa tomar uma atitude em relação a ingressos. Os valores do ingresso eles vão variar de acordo com o setor escolhido. O setor sul, que é o mais acessível, é as entradas de 80 inteira que eu falei. Enquanto o setor norte tem bilhete por 100. Na leste inferior, o valor é de 140 e oeste inferior, 180. Esses são referentes aos ingressos sem descontos. Então, será que não dá para baixar mais um pouquinho? Ah, mas já tá barato. Cara, sim, eu acho assim que o de 80 tá ok. Mas o restante, 180 reais, será que não tá caro para muita gente? Por isso que é uma baixa procura? Então, o Flamengo precisa estudar um método de encher os estádios. Lembrando que os ingressos, as vendas de ingressos, não pagam salário de jogador nenhum. Se pagasse, o Flamengo estava ferrado. Não conseguia ter o elenco que tem com venda de ingressos, pelo amor de Deus. Então, estudar uma forma de encher o estádio do Maracanã. Porque nesse momento é com o apoio da torcida, é o público lá cantando, apoiando o Flamengo, que a gente consegue a vitória. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.